Bem, vamos lá para os exercícios do professor, no caso, né? Sobre conjuntos. Então, uma pesquisa de mercado foi realizada para verificar a audiência de 3 programas de televisão. 1.200 famílias foram entrevistadas no total. E os resultados obtidos foram os seguintes: 370 famílias assistem ao programa A, 300 ao programa B, 360 ao programa C. Desse total, 100 famílias assistem aos programas A e B, 60 aos programas B e C e 30 aos programas A e C. 20 famílias assistem os 3 programas. Com base nesses dados, ele faz as perguntas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir o diagrama de Venn, né? Fazer os círculos. Nesse caso são 3. Tem o A, o B e o C, certo? E a gente faz um retângulo aqui para o caso de ter o que não assiste nenhum dos programas. Então, o começo é sempre quem assiste os 3, a interseção dos 3, certo? Que é esse lugar aqui, que são 20 pessoas que assistem os 3. Esse é o único número que a gente vai colocar sem fazer conta, a não ser que o problema diga que tem algumas famílias que não assistem nenhum, aí também tem esse daqui. Todos os outros a gente vai fazer alguma conta para colocar, certo? Pelo menos na normalidade dos problemas, quase todos, tá? Então, a segunda coisa que ele fala é que o programa, a gente vai olhar os de 2 em 2. 100 famílias assistem os programas A e B. 100 famílias assistem ao programa A e B. A e B está aqui, ó. Tem que ter 100 pessoas aqui, mas a gente não vai colocar 100 aqui, a gente vai colocar 80 para completar, 80 com 20, 100, certo? 60 assistem aos programas B e C, então B e C está aqui, ó, são 60, já tem 20, só sobra 40, tá? E por último, 30 assistem aos programas A e C, então aqui no A e C tem que ter 30, como já tem 20, faltam 10. Depois disso a gente vai para esses 3 espaços, que são os que ele fala de 1 em 1. Ele diz que 370 famílias assistem ao programa A. Então a gente tem que tirar esses 100 aqui, 110 no caso, né? E fica 260 com 110 vai dar 370. Dentro desse círculo A tem que ter 370 famílias. 300 assistem ao B, então a gente tem que tirar 80, 20 e 40, no caso 140 de 300, que vai dar 160, tá? E por último, o programa C são 360 famílias. Então, 360 famílias, a gente vai tirar 40, com 20, 60, com 10, 70, vão sobrar 290. Tá? Como ele disse o total de famílias, que são 1.200, a gente tem que ver quantas tem aqui fora, somando todo mundo, certo? 260 com 80, com 20, com 10, com 290, com 40, com 160, a gente vai ver que ficam faltando, ficam 860 pessoas, faltando então 340 famílias que ficam aqui fora, que não assistem nem ao programa A, nem ao B, nem ao C. Depois que você faz isso, aí é que você vai ver as perguntas. Para a letra A, quantas famílias não assistem nenhum dos programas? É justamente o cálculo que a gente fez aqui. 340, que é o que falta nesses daqui todos juntos para dar 1.200, que é o total. Letra B, quantas famílias assistem ao programa A e não assistem ao programa C? Então, assistem ao programa A, estão nesse círculo, mas não estão nesse círculo. Então, são essas 260 mais as 80, certo? No caso, assistem ao programa A e não assistem ao programa C. Então, a letra B seria esses 260 aqui, mais os 80 outros aqui, certo? Que daria, no caso, 340 pessoas também, né? Letra C. Qual é o programa de maior fidelidade? Ou seja, que os espectadores assistem somente a esse programa. Esse ou esse. O maior é o C, no caso, né? Com 290 espectadores exclusivos, certo? Então, primeiro faz o diagrama para depois vir para as perguntas, tá? Segundo, em uma pesquisa de opinião foram obtidos esses dados, certo?
vou nem falar sobre os dados, vou logo para o desenho. Vou colocar aqui, tem o jornal A, no caso, o jornal B e o jornal C. A, B, C e o retângulo aqui fora, para o caso de não ter os que não leem nenhum, no caso dos jornais. Tá? Então a gente sempre começa de baixo para cima. 135 pessoas não leem nenhum dos jornais, então aqui tem 135 pessoas. 105 leem os 3 jornais, ou seja, aqui no meio são 105 pessoas. Já foi esse aqui. B e C são 285, então B e C são 285, faltam 180. A e C são 225, então A e C são 225, aqui falta 120. A e B são 180, aqui dentro tem que ter 180, já tem 105, faltam 75. Aí vem a parte que tem mais conta, no caso o C tem 525, tem que tirar esses 3 aqui de cima, certo? Que é 120 mais 180 já dá 300, 405 pessoas, que tem que tirar aqui de 525, então ficam 120 pessoas. Tá? No B tem 825 pessoas, só que aqui já tem 180 com 180, 360, dá até música, né? E para chegar no 425 faltam 465 pessoas. E no grupo A, no jornal A, tem 600 pessoas, mas aqui a gente já tem 180 com 120, dá 300. Faltam então 300 pessoas para que aqui dentro do A tenha as 600 que ele disse. Considerando esses dados, qual foi o número de entrevistados? A gente tem que somar todos esses números. E somando todos esses números, a gente vai ter um total de 1.500 entrevistados. Tá? Se você somar aqui, vai dar errado, porque tem sempre que ir diminuindo. Tá? Então, vamos para o terceiro quesito. As marcas de cervejas mais consumidas em bar no certo dia foram A, B e S, né? E aí tem a tabela a seguir. E mais uma vez a gente vai fazer o diagrama com os 3 ciclos. Agora ao invés de A, B e C vai ser A, B, S e o retângulo para dizer os que tomam outras cervejas ou nenhuma cerveja, certo? As outras cervejas são 70. A, B e S, no caso as 3 cervejas, são 15. Então, a partir de agora, todos a gente tem que fazer conta. A e S, que é aqui, são 20, mas já tem 15, faltam 5 no caso, tá? Aí a gente vem para o B e S. B e S são 40, né? No caso, aqui já tem 15, faltam 25 para completar no B e S 40. E 60 para A e B. A e B está aqui, tem que ter 60, faltam 45 para fazer os 60, tá bom? E aí vem o S, que tem 80, aqui já tem 20, com 25, 45, para 80 faltam 35. No B tem 120, só que aqui já tem 60, 85, para 120 faltam 35. E no A que já tem 65, tem que ter 150, faltam no caso 85, e aí você vai responder as perguntas que ele fez. A letra A pergunta quantos beberam cerveja no bar nesse dia, então você tem que somar todo mundo aqui, certo? Quando você somar todo mundo vai dar 315, não vai entrar esses 70 também, que eles beberam outras cervejas, né? O B, dentre os consumidores de A, B e S, quantos beberam apenas 2 dessas cervejas? Quem bebe 2 cervejas são esses daqui, esses e esses, no caso 45 mais 5, 50, 50 mais 25 dá 75. Letra C, quantos não consumiram a cerveja S? Então é quantos não estão dentro desse círculo, que seriam os 85, os 45, esses 35 e também os 70 que consumiram outras cervejas, que são um total de 235 pessoas, tá? E por último,
Letra D, quantos não consumiram a marca B nem a marca S? Então não estão nem dentro desse círculo B, nem dentro desse círculo S. São esses 85 aqui, mais os 70 que estão aqui fora, dando um total de 155. Então, mais uma vez, é organizar e responder as perguntas com a maior calma possível, tá? Quarto, numa sala de aula com 40 alunos, então o total é 40 alunos, 19 jogam futebol, 25 jogam vôlei, 13 basquete, 12 futebol e vôlei, 8 vôlei e basquete, também 8 jogam futebol e basquete e 4 praticam os 3 esportes. Então a gente vai para fazer o diagrama: futebol, né? Vôlei e basquete, certo? E talvez tenham pessoas que pratiquem outros esportes ou nenhum deles, tá? Então a gente começa pelos que praticam os 3, que são 4 pessoas, que vão aparecer aqui, certo? Tem 8 que jogam futebol e basquete, então futebol e basquete tem que ter 8, já tem 4, faltam 4 para dar 8. Aí também tem 8 que jogam vôlei e basquete, então aqui tem que ter 4, com 4 vai dar 8. E 12 jogam futebol e vôlei, ou seja, aqui dentro tem que ter 12, já tem 4, faltam 8. 13 jogam basquete, aqui já tem no caso 12, falta uma pessoa para jogar basquete. 25 jogam vôlei, aqui já tem 16, faltam 9 pessoas. E por último 19 jogam futebol, que aqui já tem 16, faltam 3 pessoas. Certo? Como o total é 40, somando todo mundo aqui, vocês vão ver que vai dar 33. 33 para 40 faltam 7. E aí a gente vai para as perguntas. Quantos alunos da sala não praticam nenhum desses esportes? São 7 pessoas. A letra B pergunta: quantos alunos da sala praticam apenas um desses esportes? Seria 9 mais 3 mais 1, que daria 13. E por último, a letra C, quantos praticam exatamente 2 esportes? No caso, esses 4, esses 8. 4 mais 4 mais 8 seriam 16 pessoas. Tá? Então, mais uma vez, faz o diagrama e depois responde as perguntas com calma. Tá? A última questão dessa parte: 50 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil, 28 visitaram Manaus, 20 São Paulo, e eu vou trocar aqui para 15 para acertar as coisas. Visitaram Salvador. Entre esses estudantes, 12 visitaram Manaus e São Paulo, 10 de Manaus e Salvador, 6 visitaram São Paulo e Salvador e 3 deles visitaram Manaus, São Paulo e Salvador. Então, mais uma vez os círculos, aqui tem bastante espaço. Então aqui é Manaus, São Paulo e Salvador. Certo? E talvez tenha gente que tenha visitado outros estados, no caso. Tá? Então, 3 visitaram os 3. Então, aqui 3, certo? 6 visitaram São Paulo e Salvador. Então, São Paulo e Salvador aqui, vão ter 3 para completar 6. 10 visitaram Manaus e Salvador. Manaus e Salvador tem aqui 10, já tem 3, faltam 7. E 12 visitaram Manaus e São Paulo. No caso, Manaus e São Paulo está aqui. Manaus e São Paulo já tem 3, para 12 faltam 9. E aí 28 visitaram Manaus. Então aqui no Manaus tem que ter 28, já tem 19. 19 para 28 faltam 9. 20 visitaram São Paulo. Então aqui já tem 18, faltam 20 visitaram São Paulo. Aqui já tem 18, né? Faltam 2, tá? E por último, 15 visitaram Salvador. Aqui já tem 6, com 7 vai dar 13. 13 para 15, faltam 2, tá? Então, a gente vai ver qual o número de estudantes que não visitou nenhuma dessas cidades. No caso, são 50 no total. Só aqui dentro de Manaus já tem 28. 28 com 2 vai dar 30, 33, 34, 35. Então a gente vai fazer 50 menos 35.
vão ser 15 pessoas que não visitaram nenhum desses 3 estados, tá? Depois a gente vem com as próximas questões para vocês entenderem melhor. Assistam aí e qualquer dúvida é só falar.